Fala gringo, eu sou o Lene, ensino português para estrangeiros e criei esse podcast para ajudar você a melhorar a sua compreensão do português falado no dia a dia. Eu já ensino português para estrangeiros na internet, no Instagram, pelo @portugues.com.lene. Lá na bio você pode encontrar o link para download da transcrição completa deste e dos próximos episódios. Bom, já faz algum tempo que eu gostaria de compartilhar alguns assuntos mais densos, ou seja, mais sérios relacionados ao Brasil e à cultura brasileira, mas a minha experiência em gravar vídeos para publicar no YouTube se revelou bastante cansativa. Então, eu decidi migrar para um podcast, porque só o fato de precisar apenas de um lugar silencioso para gravar já adianta muito. Antes eu precisava ver um cenário e precisava editar o vídeo e me importar com a luz. Agora eu posso gravar para vocês em qualquer lugar. O segundo motivo desse podcast é que eu sei que quando a gente chega num nível intermediário, é sempre difícil de encontrar um conteúdo específico para este nível. Comigo foi assim com o francês, um pouco menos com o inglês, é verdade, e agora está sendo a mesma coisa com o espanhol. Então, como eu dizia, esse é o motivo: oferecer um conteúdo de nível intermediário para quem já passou por aquele percurso de aquisição básica de vocabulário. Nesse podcast, nós vamos falar de assuntos relacionados ao Brasil de maneira natural e fluida. A ideia é que você possa estar mais próximo do português brasileiro, como se eu estivesse conversando com você aí na sua casa, no ônibus, no metrô, ao mesmo tempo, é claro, em que aprende novas palavras e expressões. Aumente o volume, que o nosso primeiro podcast está apenas começando. Eu começo o nosso primeiro podcast com uma reflexão. Será que o brasileiro é tão cordial quanto se pensa no exterior? Será que ele é mesmo caloroso? Em janeiro do ano passado, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos apresentou um relatório com dados sobre as denúncias de violação dos direitos humanos no ano de 2015. O que eles perceberam com esse levantamento foi que, de 2014 para 2015, ou seja, em apenas um ano, houve um aumento de 633% das denúncias de xenofobia no Brasil. Isso mesmo, 633%. E esse é o assunto do nosso podcast de hoje. A xenofobia no Brasil, ela existe? As eleições presidenciais que aconteceram em 2014 e 2018 e os debates acalorados nas mídias sociais, ou seja, as fortes discussões nas mídias sociais, elas ajudam a entender esse crescimento das denúncias de xenofobia. Mas antes, acho que é importante a gente ouvir a definição de xenofobia nos dicionários. Xenofobia é o receio, medo ou rejeição direcionado a algo ou alguém que não faz parte do local onde se vive ou habita, aversão a estrangeiros, repugnância a pessoas ou coisas provenientes de países estrangeiros. De uma forma geral, nós ligamos a palavra xenofobia a essa rejeição por quem vem de outro país, não é mesmo? Esse é um assunto muito mais complexo e nós podemos falar sobre ele num outro episódio. Existe sim xenofobia no Brasil relacionada a estrangeiros, mas hoje nós vamos nos concentrar sobre a xenofobia dentro do próprio país, no caso, a xenofobia de brasileiro para brasileiro. Mas por que estamos falando desse assunto? É que na semana passada, em uma reunião com os jornalistas e sem saber que estava sendo gravado, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele deixou escapar uma declaração xenofóbica sobre alguns governadores da região nordeste do país. Deixou escapar quando você faz alguma coisa sem perceber, quando você comete um erro sem perceber. Quando você deixa algo passar, você deixa escapar. Vamos ouvir o áudio.
Esses governadores de Paraíba, o pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Bom, você que não é brasileiro, talvez tenha alguma dificuldade em entender o contexto da fala do presidente, quer dizer, o conteúdo, mas eu ajudo explicando. O motivo da polêmica não é a declaração sobre o atual governador do estado do Maranhão, é o fato de o presidente ter usado o termo governadores de Paraíba. Assim como o Maranhão, a Paraíba também é um estado do Nordeste. O problema é que o nome do estado pode ser usado com sentido pejorativo, ou seja, um sentido negativo e preconceituoso para se referir às pessoas que saem da região norte ou nordeste para viver no sul do Brasil, mais precisamente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A xenofobia entre os brasileiros ela não surgiu agora, obviamente, mas o assunto ganhou muito destaque, como eu disse, nas últimas eleições presidenciais de 2014 e 2018. Isso porque a maioria dos estados da região Nordeste votaram pelos candidatos de esquerda, enquanto o Sul se posicionou mais à direita. Isso gerou uma onda de comentários na internet que questionava a capacidade intelectual do povo nordestino na hora de escolher os seus representantes. Coisas como, abre aspas, nordestino é burro, que morram de sede e fome, ou Nordeste vota em peso na esquerda, depois vem para o Sul e Sudeste procurar emprego. Comentários como esses saem das redes sociais, tanto de pessoas comuns e anônimos, quanto de pessoas que ocupam altos cargos empresariais, o que é preocupante. Ou seja, sempre houve essa questão da xenofobia relacionada aos nordestinos. É uma região que sofre com secas, por isso que um dos depoimentos que eu li aqui fala que morram de sede e fome. É uma região que já sofreu com várias secas, várias estiagens e que causou a migração de várias pessoas dessa região para tentar a vida em outras regiões, muitas vezes o Sudeste, que é onde se concentram as grandes empresas, as grandes indústrias e as maiores oportunidades. Então, essa coisa da xenofobia contra o nordestino já é algo histórico, já é algo que acontece há muito tempo. Quanto à declaração do Bolsonaro, nessa fala em que ele se refere aos governadores do Nordeste como governadores de Paraíba, ele tentou minimizar o que tinha falado e responsabilizou a imprensa e os artistas, dizendo que distorcem tudo o que ele fala, o que já é uma resposta padrão para todas as polêmicas em que se envolve. O fato é que não é a primeira vez que o presidente faz declarações desse tipo, até mesmo racistas e homofóbicas. Podemos dizer que ele tem uma coleção delas. Basta uma rápida pesquisa no Google que você encontrará muitos resultados. Eu não vou citar alguns deles aqui, porque, caso contrário, o programa seria sobre Bolsonaro. Para continuar a conversa, eu, como nordestino, para que você talvez não saiba, eu venho dessa região e dessa situação toda, a única coisa que me resta é ter esperança que a discussão possa conscientizar as pessoas sobre o que estão falando na internet e principalmente sobre as consequências jurídicas disso, já que a xenofobia, seja na internet ou fora da internet, é considerada crime. Há casos, lá em 2014, quando houve uma grande onda de ataque de pessoas que foram punidas criminalmente, tiveram que pagar multas, tiveram que fazer serviço social. Então, é uma coisa que, se alguém se sente ofendido e quer levar à frente essa situação, essa denúncia, não é uma coisa que fica sem punição. Pode demorar, mas é algo que aconteça. Mas, como eu dizia, eu estou morando no sul do país há pouco mais de um ano e, até o momento, não vivi nenhuma situação de preconceito e discriminação, mas é sempre válido lembrar que eu, particularmente, vivo numa bolha social. A maioria dos meus contatos são pessoas do jornalismo, da publicidade,
do meio da educação, e nessas áreas as pessoas tendem, quer dizer, as pessoas têm uma tendência a terem a cabeça mais aberta, ou seja, a aceitarem o diferente, se aprofundarem em discussões sociais, às vezes. Mas então, eu quero saber de você. É comum que no seu país o presidente faça declarações xenofóbicas? Você sabia que brasileiros sofrem xenofobia dentro do próprio país? Isso acontece no seu país? Conta tudo para mim. Esse foi o primeiro episódio do Fala Gringo, o seu podcast de português brasileiro intermediário, e você pode falar comigo através do e-mail contato.lenivaldolene@gmail.com. Se você gostou desse podcast, você pode nos seguir na plataforma que você está usando, seja Spotify, iTunes ou Deezer ou qualquer outro. E no iTunes, vale lembrar que você pode deixar uma avaliação que vai ajudar bastante o podcast a crescer e alcançar mais pessoas. Para mais conteúdo, me siga no Instagram, @portugues.com.lene. Lembrando, lá você encontra a transcrição completa desse episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.